Você já teve a sensação de que sua vida está travada, mas não consegue apontar exatamente onde? Acorda cansado, mesmo dormindo bem, as coisas não fluem, as ideias não vêm, os conflitos parecem se repetir. Você se culpa, acha que é emocional, espiritual, psicológico, mas e se o problema estiver ao seu redor, bem diante dos seus olhos, na sua própria casa? Carl Jung dizia que o lar é o reflexo da alma. E se isso for verdade, o que sua casa está tentando te mostrar? Talvez o caos nos ambientes seja o eco do caos que você guarda por dentro. Talvez aquela bagunça que você tolera há anos seja a manifestação concreta da sua confusão emocional. E o mais assustador, talvez seja isso que está impedindo sua vida de avançar. Você não precisa de uma nova casa, nem de mais dinheiro. Precisa aprender a transformar o espaço que você já tem em um santuário pessoal. O lugar que apoia sua saúde mental, emocional e espiritual. E isso não tem nada a ver com decoração. Tem a ver com energia, intenção e consciência. Pequenas mudanças externas que produzem grandes mudanças internas. Neste vídeo, você vai descobrir como abençoar sua casa de forma espiritual e simbólica, usando rituais simples, símbolos poderosos e princípios profundos da psicologia de Carl Jung. Prepare-se, porque quando você reorganiza seu espaço com alma, sua alma reorganiza o resto da sua vida. Já reparou como algumas casas parecem sufocar, enquanto outras te abraçam? Carl Jung dizia que a casa não é apenas o lugar onde moramos, mas a expressão da nossa psique mais profunda. Cada cômodo, cada parede, cada objeto carrega uma parte de quem somos ou de quem estamos tentando ser. Quando você entra na sua própria casa, sente paz ou inquietação. Isso revela mais sobre seu estado emocional do que você imagina. Imagine uma casa onde tudo está em seu devido lugar, não por estética, mas por intenção. Cada objeto escolhido carrega um significado, não há excessos nem faltas. É como se a alma da pessoa estivesse sussurrando em cada canto: aqui eu me reconheço. Esse tipo de lar não se constrói com dinheiro, mas com consciência. Um processo de cura que começa de dentro para fora. Agora pense nas casas onde há sempre uma energia pesada, uma confusão no ar, uma ansiedade que ninguém nomeia. Jung acreditava que o lar é o espelho do inconsciente. Se a sua casa te causa desconforto constante, talvez não seja apenas questão de decoração. Talvez ela esteja refletindo partes suas que precisam ser acolhidas, confrontadas ou curadas. O mais poderoso? Quando você muda a sua casa com intenção espiritual, você também muda a si mesmo. Não é sobre trocar móveis, é sobre reprogramar símbolos, fluxos e significados. A transformação de um lar é a transformação da alma materializada em tijolos. E ao reconhecer isso, você se torna o arquiteto consciente do seu próprio destino. Vamos entender por quê. Abra seu armário, abra sua gaveta. Está tudo em ordem ou tudo misturado? Porque isso importa mais do que parece. Jung afirmava que a psique encontra formas simbólicas de expressar aquilo que não conseguimos colocar em palavras. E a bagunça é uma das mais gritantes expressões do inconsciente em desordem. Quanto mais perdidos estamos por dentro, mais difícil se torna manter o mundo exterior em harmonia. A bagunça não nasce da preguiça, ela nasce do acúmulo emocional. São pilhas de roupas velhas que não usamos mais, mas não conseguimos doar. Papéis que não lemos, mas insistimos em guardar. Objetos quebrados que simbolizam promessas não cumpridas, dores não digeridas, fases que não conseguimos encerrar. Cada um desses itens é um espelho da mente, refletindo conflitos, traumas e zonas de negação. Organizar não é um ato superficial, é uma declaração. Estou pronto para me reencontrar. Quando você limpa uma gaveta, limpa um pedaço da alma. Quando joga fora aquilo que não faz mais sentido, abre espaço para o novo. Não é sobre estética, é sobre energia. Casas desorganizadas puxam para trás, drenam o foco, sabotam o progresso. É o inconsciente dizendo: ainda não estou pronto para crescer.
E a má notícia? Você pode tentar mudar de cidade, de trabalho, até de relacionamento, mas enquanto seu espaço continuar caótico, o caos vai te seguir, porque ele está em você. E por isso, arrumar o externo se torna o primeiro passo para curar o interno. Mas e quando a bagunça vira apego? A resposta está na sombra. Você já se pegou guardando algo que não usa há anos, mas não consegue se desfazer? Jung chamaria isso de materialização da sombra, aquilo que reprimimos e empurramos para o porão da mente. Objetos acumulados, especialmente os que trazem lembranças negativas ou estão associados a fases dolorosas, funcionam como âncoras emocionais. Estão ali, quietos, mas ativando memórias, sentimentos e bloqueios sem que você perceba. Não é à toa que tantos acumuladores têm históricos de perdas, traumas ou conflitos familiares. Guardar é uma forma inconsciente de não deixar o passado ir embora. Como se aquele vestido velho, aquele ingresso de cinema, aquele presente quebrado fossem a única ponte com algo que já acabou, mas ainda não foi digerido. E enquanto esses objetos estiverem ali, a energia deles continuará circulando, contaminando o presente com o que deveria ter ficado no passado. Olhe ao seu redor agora. O que você está mantendo por culpa? Por medo? Por apego? Cada item acumulado tem uma história, uma emoção não resolvida, uma sombra não integrada. Jung diria: o que você não torna consciente, retorna como destino. Isso vale para pessoas, hábitos e também para coisas. O ato de guardar pode ser um pedido silencioso por cura. A libertação começa no desapego. Não se trata de jogar tudo fora, mas de questionar quem eu sou. Se a resposta for não, agradeça, despeça-se e libere. Porque quando você abre espaço na casa, você também abre espaço na psique. E o que entra em seguida pode ser surpreendente, se você permitir. Mas o que fazer com o que ainda pesa no ar? Existe uma razão ancestral para os rituais de purificação. Povos antigos queimavam ervas, limpavam casas com sal, usavam água, fogo e símbolos para transformar ambientes. Jung via nesses rituais uma ponte entre o consciente e o inconsciente coletivo, gestos simbólicos capazes de reprogramar a mente e mover energias estagnadas. E isso ainda funciona, mesmo que você não entenda o porquê. A ciência moderna já comprovou que ambientes têm campos energéticos, e que esses campos são influenciados por emoções, palavras, presença humana. Quando você entra num lugar e sente arrepios ou paz sem explicação, é disso que estamos falando. Por isso, rituais como queimar sálvia branca, usar sal grosso nos cantos da casa, ou até mesmo bater palmas nos ambientes são tão poderosos. Eles movimentam o invisível. Quer uma dica simples? Faça isso ao anoitecer. Acenda uma vela, respire fundo e percorra a casa dizendo em voz alta que você liberta todo medo, dor e energia negativa. Passe um pano com água e sal nos lugares mais densos. Reorganize objetos com intenção. Isso não é superstição, é alinhamento simbólico. Você está reprogramando sua casa para vibrar em uma frequência que apoie a sua saúde emocional. A cada vez que fizer isso, perceba como você se sente. Porque algo muda. O ar parece mais leve. A mente se acalma. A intuição volta a funcionar. Jung dizia que todo ritual é um espelho da alma em movimento. E quando você purifica o espaço, algo dentro de você também se liberta. Mas e se cada cômodo da casa fosse um reflexo de uma parte sua? Sua casa não é só uma planta baixa, é um mapa arquetípico da sua psique. Jung descrevia arquétipos como padrões universais que vivem no inconsciente coletivo, moldando comportamentos e emoções. E o mais interessante, cada cômodo da sua casa pode ser associado a um desses arquétipos,
revelando como você lida com aspectos fundamentais da sua identidade. A cozinha, por exemplo, representa o arquétipo da mão. É o espaço de nutrição, afeto, cuidado. Quando a cozinha está abandonada ou desorganizada, isso pode apontar para desequilíbrios no autocuidado, na relação com o corpo ou com a própria mãe interior. A sala simboliza o anfitrião, a parte de você que se apresenta ao mundo, que interage com o outro. Se ela vive fechada ou bagunçada, talvez você esteja se isolando ou sentindo vergonha de quem é. O quarto é o domínio do amante, o espaço da intimidade, do descanso, dos desejos profundos. Aqui, a forma como você arruma sua cama, escolhe seus lençóis ou cuida do ambiente pode revelar o quanto você se permite ser vulnerável, sensível, conectado consigo. Já o escritório ou espaço de trabalho carrega o arquétipo do herói, o guerreiro que age, que conquista, que avança. Uma mesa desorganizada pode refletir bloqueios na sua força de realização. Quando você compreende isso, pode reorganizar a casa com intenção, não apenas para agradar os olhos, mas para curar as partes internas que precisam de atenção. Criar harmonia em cada cômodo é um convite à integração psicológica. E esse processo silencioso gera força, porque quando a casa inteira conversa com sua alma, o mundo exterior começa a responder com mais clareza. Mas toda jornada tem um ponto de partida. Toda mudança significativa começa com um chamado silencioso. Algo dentro de você sussurra que não dá mais para viver do mesmo jeito, que está na hora de transformar. Jung chamaria isso de início da jornada do herói, um processo arquetípico em que o indivíduo sai da zona de conforto, enfrenta sombras e retorna mais consciente de si. E sabe onde isso pode começar? Na sua própria casa. Reorganizar um ambiente pode parecer pequeno, mas simboliza o primeiro passo da travessia. Você deixa de ser refém do caos e assume o papel de protagonista da sua realidade. Ao mudar sua casa, você está aceitando o chamado da alma. Cada gaveta limpa, cada objeto reposicionado, cada cômodo harmonizado é como um degrau na escalada interior rumo ao autoconhecimento. Mas não se engane, o processo inclui resistência. A sombra vai gritar, o ego vai boicotar, vai parecer que não é hora, que falta tempo, que não vai adiantar. É aí que entra a coragem do herói. Porque a verdadeira transformação não se dá na ação grandiosa, mas na constância silenciosa de quem enfrenta o desconforto e segue em frente mesmo assim. E o mais bonito, quando o lar se transforma, você retorna diferente para si mesmo. Mais centrado, mais lúcido, mais forte. A casa não será mais só um teto, será o altar da sua nova identidade. Mas para manter esse novo estado, é preciso trazer para dentro dela símbolos que nutram e protejam. É disso que falaremos agora. Em um mundo invisível, são os símbolos que guiam a alma. Jung dizia que o inconsciente não fala com palavras, mas com imagens. É por isso que certos objetos, mesmo pequenos, causam impacto tão profundo. Uma vela acesa, uma pedra específica, um quadro com significado pessoal. Todos esses elementos agem silenciosamente sobre a sua psique, despertando sensações, memórias e estados de espírito que você não consegue acessar racionalmente. Quando você coloca um símbolo com intenção dentro de casa, está criando uma espécie de ponte entre o consciente e o inconsciente. Um cristal de quartzo rosa pode ativar energias de amor próprio. Uma mandala pode trazer foco e alinhamento. Uma imagem sagrada pode fortalecer a fé. Mais importante que o objeto em si é a intenção que você coloca nele. O símbolo é o mensageiro, mas a mensagem é sua. Você pode criar pequenos altares em pontos estratégicos da casa, não como rituais religiosos, mas como âncoras psíquicas. Um altar com objetos que representam seus sonhos. Um canto com símbolos que te lembram da sua força. Uma prateleira dedicada à gratidão.
Esses espaços se tornam lembretes visuais da sua jornada e servem para manter sua energia focada no que realmente importa. A beleza está em criar isso de forma pessoal. Nada precisa seguir uma regra externa. O que importa é que faça sentido para você. Cada símbolo é uma semente plantada no terreno fértil do inconsciente. E quando bem escolhidos, eles florescem em atitudes, sentimentos e pensamentos mais elevados. Com os símbolos certos, sua casa se transforma em templo, e você em sacerdote do seu próprio destino. E é nesse espaço sagrado que a verdadeira cura começa. Quando foi a última vez que você entrou na sua casa e sentiu alívio imediato? Sentiu que ali era o seu refúgio, seu centro, sua fortaleza contra o caos do mundo? Se isso ainda não acontece, talvez você esteja usando a casa só como abrigo físico e não como santuário energético. Carl Jung nos lembraria que toda cura profunda exige um espaço seguro, e o primeiro espaço deve ser o seu lar. Transformar a casa em santuário não exige luxo, nem reforma. Exige cuidar da luz, dos aromas, do silêncio. É usar cores que te acolhem. É ouvir sua intuição ao escolher cada detalhe. É tirar o que pesa e deixar apenas o que expande. Uma almofada pode virar amparo emocional. Uma planta, um relembrete de vida. Um canto com música pode se tornar um portal de reconexão. Esse santuário também é psíquico. Quando você para de tolerar a desordem emocional, os ambientes respondem. Eles pedem alinhamento, pedem paz. E você, aos poucos, começa a perceber que pequenas mudanças físicas têm impactos profundos na alma. É como se o mundo externo tivesse te esperando para agir, mas só depois que o mundo interno estiver pronto para receber. Porque no final das contas, a sua casa te representa. E quando ela é elevada à categoria de santuário, tudo muda. As relações se suavizam, a criatividade floresce, o sono melhora, a ansiedade recua. Não é mágica, é consequência. Um lar curado é o berço de uma alma em equilíbrio. E talvez, só talvez, esse seja o segredo mais poderoso que Jung tentou nos ensinar. Você ainda acha que a bagunça na sua casa é só falta de tempo? Que os objetos guardados sem utilidade não têm nenhum peso sobre você? Quantas vezes você vai ignorar os sinais sutis que o seu próprio lar está tentando te dar? Carl Jung nos avisou. Tudo o que você não torna consciente volta para a sua vida como destino. E a desordem que você evita enfrentar pode estar moldando o rumo da sua existência sem que perceba. Agora você sabe, cada cômodo guarda um espelho. Cada objeto conta uma história. Cada canto pode ser um aliado ou uma prisão. A escolha está nas suas mãos. Você vai continuar vivendo num lugar que te puxa para baixo ou vai transformar sua casa num espaço que te eleva? A mudança começa por onde poucos têm coragem de olhar, pelo ambiente que você chama de lar. Olhe ao redor. O que precisa sair? O que precisa ser curado? O que precisa ser reorganizado com intenção? O que está refletindo quem você foi e não quem você quer se tornar? A limpeza, o desapego e a reconfiguração do seu espaço são atos de poder. E poder aqui significa liberdade. Quando a casa muda, a alma encontra espaço para florescer. Se esse conteúdo fez sentido para você, não guarde isso só para você. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é um chamado para a sua evolução. E se você chegou até aqui, é porque já está pronto para o próximo passo. E o próximo passo começa dentro de casa.